Olá, amigos da missão. Estamos aqui hoje mais um podcast, Amicast. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Eneir Silva. Conheci ela há pouco tempo, mas o pouco que eu conheci ela, uma grande mulher de Deus, tem uma trajetória fantástica. E Deus mudou a sua história e ela decidiu entregar a sua vida ao Evangelho. Ela vive por tempo integral pregando o Evangelho. E eu vou deixar ela se apresentar. Ninguém melhor do que falar de si mesma, a própria pessoa. Eneir, seja bem-vindo ao Amicast. Obrigada. Fala um pouco sobre você. Quem é Eneir? Bom dia, paz Senhor. Eu sou Eneir, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Hoje sou missionária pela base de Jocum Integral. Mas Eneir hoje é assistente social. Hoje eu sou capelã, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E estou em missão, sou missionária integral. Missionário integral. Uhum. Glória a Deus. Na verdade, né, a gente usa esse termo, né, missionário integral, né? Mas até por falta de um contexto, vou dizer, não de um entendimento, mas de uma cultura que separa, né? Quem tem trabalho secular e quem é missionário integral ou está no ministério por tempo integral. Na verdade, nós cristãos, nossa vida tem que ser integral, né? O tempo todo. Então, não existe vida secular para nós. Eu tenho um trabalho secular, não existe. Porque o trabalho desse século, nosso, é manifestar a glória de Deus, independente do ambiente, independente de nós estamos. Né? Então, fala um pouquinho. Você tem um testemunho muito forte, né? Eu vi no YouTube lá, você foi uma entrevista, um trabalho que você fez lá com o pessoal da Record. Sim. Fala um pouquinho aí de como começou um resumo assim da sua trajetória, de como começou a sua vida ali, Sim. como você conheceu Jesus. A Eneir é uma sexta filha de um casal de 9 filhos que tentou um aborto 8 vezes. Eneir foi rejeitado desde o ventre da sua mãe. Mas Deus lá já tinha um propósito, eu creio, né? E aí, os primeiros 5 anos da minha vida, eu fiquei com os avós, orando com os avós. Aos 5 anos, minha mãe consegue convencer meu pai de trazer eu de volta para casa, porque eu sempre via eles em família, via aquela coisa toda. Eles vinham visitar minha avó e, quando ia embora, eu ficava. Então, eu tinha aquela coisinha meia... Já... Você era caçula e rejeitada. Não era caçula, é sexta, de 9 filhos. Eu sou a sexta filha. De 9 irmãos. Tenho mais 3 irmãos após mim, né? Que também ficaram com eles. Então, eu tinha aquela coisa na minha cabeça. A rejeição já veio muito cedo na minha vida, né? E quando ela conseguiu convencer meu pai de trazer-me de volta, começou uma grande luta, né? Contra a minha vida, porque aí ele abençoou a minha vinda, mas não abençoou eu como filha. Então, disse para os irmãos, dos 9 filhos, só 2 mulheres e 7 homens. Essa é sua irmã porque é filha da sua mãe, não é minha filha. E eles já tinham o vício de álcool, né? E eu creio que meu pai também já tinha vícios na química, né, na época. E nisso, um dia eles bêbados, um dia de chuva, meu irmão faz a cabaninha lá, me chama para baixo da mesa e acontece o ato, né? Esse meu irmão é o segundo. O primeiro irmão, mais velho, já fumava maconha aos 17 anos. E eu dividi o quarto com esse irmão que usava maconha. E aí eu via ele fazendo aquele cigarrinho e tal, e toda vez que meu pai brigava e tudo mais, eu via ele ia pro meio do mato lá, fumava e vinha todo alegre, parecia que não acontecia nada. Com o fato daquela dor e eu querendo tirar aquela tristeza dentro de mim, pelo fato que a minha mãe não acreditou que eu tinha passado por um abuso, que seria uma investida contra o irmão, eu fui e usei maconha aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, experimentou. Experimentei maconha.
E naquela época também os estudos era meio difícil, né? Meu pai não permitiu ir para a escola. Quando eu vou para a escola aos 11 anos de idade, eu já vou usuária de maconha. Aí, na escola, eu começo a conhecer outros tipos de droga, onde entrou o loló. Aí, aos 13, eu conheci a cocaína, né? Inspirando cocaína. Aos 16 anos, eu começo a tomar cocaína na veia. Meu Deus. 15 anos. Com 16 anos, cocaína na veia. Na veia. 15 para 16 anos, comecei a tomar. Na época de 85, 86 ali, com 15 anos, eu já estava totalmente dependente da droga. Aí foi como conhecer. Dependente não, conhecendo as drogas, né? Aí comecei a usar a cocaína injetáveis. Aí também tinha, pelo fato da competição para ver quem tinha mais a atenção dos pais, a minha identidade foi trocada. O pai não comprava roupa feminina, né? E eu usava as cuequinhas dos meninos. E eu brigava, mãe, eu não quero isso. Não, mas ninguém vai ver, tá debaixo da calçãozinha, ninguém vai ver. Então, minha identidade já começou a ser torcida aí, né? Então, eu já comecei a criar uma identidade que não era minha. Fui homossexual pela minha vida quase toda, né? Só depois que eu conheci Jesus que realmente mudou. E nessa, eu tive um relacionamento homo, dos 15 até aos 21 anos, quando eu tomei a primeira prisão. Minha primeira prisão foi com 21 anos. A primeira prisão já foram 4 anos. E aí, meu Deus, que trajetória. Tráfico de droga. E nessas foram idas e vindas. Eu saía, na semana que eu saía, eu já retornava presa novamente, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Vou fazer uma pergunta para você, pessoal. Aliás, todas as perguntas são pessoais. Sim. Mas íntima, talvez. Você acha que essa trajetória homoafetiva sua nasceu de um desejo natural de criança, ou você acha que foi induzida pelo próprio pai quando ele te deu roupa masculina? Foi incrementando isso aos poucos sobre a sua mente? Jackson, isso é uma pergunta que eu sempre me faço. Será que eu fui induzida? Ou será que isso foi construída ao longo do tempo, né? Porque o abuso, a gente tem muitos casos assim, que muitas pessoas caminham por esse lado homoafetivo por causa de um abuso hétero, né? Uhum. E, às vezes, também até um abuso homoafetivo também. E aí, daí traz esses traumas, né? E a pessoa acaba entrando por esse caminho e conduz uma vida assim, que é uma vida, eu acredito que, talvez o que eu vou falar isso vai ser público aqui, e possa ser até mal interpretado, mas eu acredito que é uma vida muito infeliz. Demais. Porque quebra-se a identidade. Eu tenho muito... Às vezes eu vejo, perto da minha casa, onde eu estou morando agora, tem um ponto de prostituição lá, e de vez em quando eu passo lá, mexo com eles lá, grito, Jesus te ama. Aí eles perguntam, e você não ama? Não. Eu falei, eu te amo também, mas do jeito que Jesus te ama. Mas eu fico olhando, me dói muito o coração, porque quando eu olho nos olhos deles, eu vejo vazio. Eu penso que, na verdade, a gente procura o amor do pai, da mãe, no outro. E quando a gente está já com a vida vulnerável, aquilo que te convém é o que te abraça. Então, o amor de uma mulher naquele momento era tudo, né? Que você precisava. Porque eu precisava. E depois também acalentou mais devido ao abuso. Sim. Aí logo após já veio o abuso e aquela competição entre os irmãos de ser melhor, os irmãos passando... A imagem também do homem, ela ficou muito corrompida. Primeiro pelo pai, depois pela rejeição do pai e o abuso do irmão. Aqueles que era para me cuidar, aqueles que era para me amar. Me proteger. Não me proteger. Te abandonou e te abusou. Sim. E aí eu passei por alguns outros abusos também, mas eu creio que um dos piores abusos que eu passei foi com a mulher, né, do mesmo sexo.
Eu acho que esse foi o pior também, que já com 19 anos, houve um episódio de querer ir para a piscina e naquele... Eu posso ser bem aberta, né? Eu sou livre aberto. Então, eu estava nos meus dias de regras e era para ir para a piscina, não pude ir porque queria colocar um OB e eu não conseguia colocar aquilo e não conseguia colocar. Ela disse, tu me paga, tu vai ver. Eu digo, mas como assim? Aí, num dos dias, embriagada, bêbada, louca, tinha usado todo tipo de droga, houve o ato de abuso de novo na minha vida. Então, onde que eu fui penetrada por um vidro de perfume, aerosol. Então ficou muito, muito forte na minha vida. E daí para cá, houve em mim muito ódio. Sim. De pessoas. Eu não tinha amor, eu não tinha amor. Eu não sabia o que era amar. Então, eu fui para a rua, fiquei 17 anos nessa prisão, de idas e vindas, foram 17 anos da minha vida. 17 anos? 17 anos. Com 7 casamentos homo. Todas com mulheres. Meu Deus. E na cadeia, aí aonde entra a responsabilidade daquilo que eu sou hoje. Sim. De programar as boas novas, né? Porque foi dentro do presídio que eu conheci quem era Jesus, através de missionários. Glória a Deus. Eu tenho falado a importância do trabalho de capelão, da capelania dentro dos presídios, porque a gente, além de eu conhecer muitos homens que conheceram Jesus de verdade dentro de um presídio, ainda tem tantos outros que precisam conhecê-lo, saber que é uma solução para a vida dele e que o crime não é o fim. Eu tenho dito aqui que o fim de todas as coisas é Deus. Não tem como. O crime é um caminho com volta, sim. As drogas é um caminho com volta, sim. E um caminho sem volta é um caminho com Deus. Sim. Porque a partir do momento que você entra no caminho que é Jesus, você vai para onde? Você não tem para onde mais ir. Aí é um verdadeiro caminho sem volta. Sem volta. Então, você conheceu Jesus dentro do presídio. Mas a sua família já tinha alguém que conhecia Jesus? Não. Você foi a pioneira ali? Eu fui a pioneira. Meus pais, outrora, na minha infância, quando eu nasci, eu fui batizada no Centro Espírita, entrega no Centro Espírita. Depois eles se tornaram católicos. Mas aqueles católicos assim... Não praticantes. Não. Então, havia muita festa, muita droga, muita bebida, muita briga, muito sangue, né? Então, eu não conhecia nada. E tinha aquela coisa, Jesus é Deus. Eu não conhecia Jesus, conhecia Deus. Deus era aquele cara que pune, aquele cara que castiga, né? Então, eu já achava que eu era condenada. Então, para mim, eu já não tinha mais volta, né? Mas quando me apresentaram Jesus, que era esse cara que veio, que nasceu, morreu, ressuscitou e que estava ali entre nós, e que ele passou tudo aquilo que eu passei, e que ele me amava do jeito que eu era, eu quis saber mais desse cara, eu quis conhecer quem era esse cara, que tinha o poder de mudar a minha vida. Então, uma vez que eu aceitei Jesus, que eu levantei a mão lá para aceitar Jesus, não foi para ser crente. Isso que foi interessante, sabe? Que eu entreguei a minha vida para Jesus, não para ser crente, para mim sair daquele lugar, porque a missionária disse... eu estou te chamando para você ser crente, não estou chamando você para ser crente, estou chamando você para aceitar Jesus. Não é eu, não é o padre, não é o pastor que vai te mudar. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E aí eu falei, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Falou, o Jesus, Filho de Deus. Falei assim, não quero não. Ela disse assim, não, vou te falar mais. Se você aceitar Jesus, ele vai te tirar dessa vida aqui e nunca mais você vai voltar. Jackson, isso que foi louco, porque eu ainda tinha uma quantidade de pena para cumprir. E quando
eu aceito Jesus, e ainda eu brigo com a mulher, eu falo para ela, você olha para mim, a senhora acha que eu sou sapatão, a senhora acha que eu vou trocar a minha roupa, ter uma roupa comprida, igual a senhora, cabelo comprido? Diz, não, filha, não é nada para isso, não. É ele quem vai te mudar, não sou eu. E ele vai te tirar daqui, você nunca mais vai voltar. Falei, legal, então quero aceitar Jesus. Aceitei Jesus. Tá lá eu lá na frente. Realmente, 3 meses, não sei o que, porque na época estava aquela troca de lei, né, para o indiondo, para não indiondo. E eu entrei nessa barcada aí, eu sei que eu saí. Eu saí com 3 meses. Com 3 meses eu saí, com 2 dias. Um dia eu estava de volta novamente presa. Eu tinha, naquela época, como meu estado é divisa Bolívia-Paraguai, de 7 horas você estava com ida e volta, né? Então, já naquele momento, já tinha os comparsas, né? Tinha os companheiros, que a gente tinha a faculdade, a cadeia, a faculdade do crime. Do crime. Você entra com um artigo e aprende os vários outros, né? E ali a gente pegou uma caminhonete, pegamos 3 quilos e voltamos. Teve a partilha, você vai para o seu caminho, eu vou para o meu. Fui para um hotel com 3 quilos de maconha. Que eu estou no hotel, de manhã cedo, 5 horas da manhã, batem na porta, a Polícia Federal. E eu volto novamente. E aí eu volto com gosto de gás, querendo matar a missionária que tinha dito que eu nunca mais ia aparecer naquele lugar. Quando foi que ela apareceu, eu fiquei muito irada, eu queria bater nela, me seguraram e tudo mais. E ela disse, não, pode deixar ela, solta ela, porque o Deus que eu sirvo não vai deixar ela encostar a mão em mim. Pode soltar ela. E aí eu digo, a senhora ainda está desafiando de mim? A senhora tá... Não estou desafiando, não estou te desafiando, eu estou crendo naquele que me trouxe aqui para que você seja salva. Falei, salva do quê? Eu já estou aqui presa. Ela disse assim, não, calma, filha, calma. Veio devagarzinho, pôs a mão em mim e falou, senta aqui, vamos conversar, minha filha. Aí, quando ela falou, vamos conversar, minha filha, parece que ela me desmontou. Aí ela sentou e ela me disse assim que Falta de paternidade. Sim. Aí ela disse para mim assim, você precisa nascer de novo. Aí veio a ira de novo. Eu digo para ela, eu nunca tinha pegado numa Bíblia, eu nunca tinha visto uma Bíblia. Quer dizer, visto a Bíblia, não. Eu fumei uma Bíblia na cadeia, né? Um papelzinho da Sim. Bíblia. Meu Deus, só ele para ter misericórdia de mim até hoje. Quando ela falou, você tem que nascer de novo, eu quis bater nessa mulher de novo, porque como a senhora tá me tirando, como que eu vou nascer de novo? Já grande, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ela disse, não é isso. É você nascer do batismo. Você precisa ir nascer das águas, você precisa ir ao batismo. Falei, como que é isso? Aí ela sentou e explicou. Aí eu falei assim, mas e agora? Eu estou presa. Ela falou, você não acredita nesse Deus que te chamou? Então, faz uma prova com Deus. Falei, que é isso, dona? Como que eu vou provar a Deus se ele só me castiga desde quando eu nasci? Eu sou castigada porque meus pais só sabem beber e fazer coisas que não devem. Como que eu vou... Culpando já os pais, a gente sempre leva a culpa para os pais. Mas mal a gente sabe que são escolhas, né? Você já tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu já estava com os meus 28 anos para 30 anos. Não, estava mais. 40, já estava para quase 40, 38 anos por aí. E aí ela me disse, faz uma prova com Deus. Como é a prova com Deus? Ela falou assim, você não está aqui de volta? Vai orar para Deus, pedir livramento para Deus. Livramento? Bom, eu quero sair daqui mesmo. Como que ele vai me livrar se eu tô com... Se antes eu tinha caído só com uma pontinha de um baseado, eu tinha puxado 4 anos, com 3 quilos. Faz prova com Deus. E eu fui para a oração, pedi para Deus, Deus me livra disso, que se o Senhor me livrar disso, eu vou te servir. Isso era 1999. 1999. Aí... para 2000. Aí eu saí
Eu fiz uma prova, fui absolvida com 3 quilos de maconha, assim que o crime passou a ser hediondo. Isso foi inédito, porque é flagrante, 3 quilos de maconha, absolvida. E aí eu saí em 1999 para 2000, começo de 2000, eu saí e fui para o batismo. Eu entrei numa vibe aí eu comecei, chegou em mim o temor, porque eu comecei a entender que Deus tinha me livrado. O livramento estava ali. Mas e agora? Era incontestável. E agora? O que fazer com isso tudo? Pouca informação, pouco entendimento e muita vontade, gana de viver aquilo tudo que sempre me foi o certo. Aí eu chego na minha casa, volto para a casa da mãe, onde tudo começou, né? Porque a vida do traficante, eu tive uma vida de usuária, mas também de traficante de grande porte. Então, você sobe e você desce. Você também morou na rua? Morei na rua, 25 anos. 25 anos morando na rua. Depois, quando o vício entrou mesmo de sola, aí eu já não conseguia mais fazer viagem, já não conseguia jamais roubar, e o vício tomou conta. Aí eu estou um dia na frente, na frente de um posto de saúde, vem uma mulher e eu acho que era uma das minhas vítimas, né? E eu vejo uma mulher muito bem arrumada e eu digo, o quê? Eu vou correr. Eu volto para dentro, assim, ela me chama, ei, moça, vem cá, dona, vem cá, eu quero falar com a senhora, eu tenho um recado para você. Tenho um recado de Deus para você. Deus manda te falar que ele tem uma bênção preparada para você, mas ele te busca e não te encontra. Eu falei, Deus tem uma bênção preparada? Tem, ele não te encontra, mas onde que eu vou encontrar Deus? Na igreja, você precisa ir para uma igreja. E era uma senhora da Universal. Aí ela vem e fala assim, agora minha igreja vai ter um culto ali e tal e tal. Eu fui nesse culto. No culto do meio-dia. Só estava eu e os meus 3 sobrinhos juntos. Eu quebrei a igreja todinha, eu virei os bancos todinho. Manifestou o treco feio dentro em mim lá, que eu virei todos os bancos. Aí, orar... Meu Deus, estava possessa. Possessa, demais. Porque Deus... o Satanás é aquela coisa, né? Ele não quer perder. Sim. E ele quer aqueles que já estão... Ele não quer os que estão lá fora. Ele quer aqueles que já estão buscando conhecimento, aqueles que estão dentro da igreja, porque hoje a gente vê muitos filhos, pastores, quebrantados. É porque o inimigo, ele vem mesmo para aqueles que estão querendo sair da garra dele. E aí, o pastor orou lá para mim e tal, e fez para mim uma oração e disse para mim continuar vindo na igreja. Com 3 meses que eu estava indo na igreja, eu me batizei. Só que o batismo foi aquela coisa. Eu me batizei toda masculina. E aí... como eu queria, a Eneir queria transformação, a Eneir queria mudança, eu fui no meu guarda-roupa, peguei meu guarda-roupa, dei pro meu irmão, e aí fui lá no bazar, comprei toda a roupa feminina. O que o evangelho faz? Sem ninguém te oprimir, sem ninguém mandar, sem ninguém... Mas só que era uma coisa que eu queria ainda. Sim, o Espírito Santo em você. Aí só que 1 ano eu comecei a caminhar assim. Mas a Universal, ela não tem aquela coisa de... É uma igreja muito boa que nos ensina a dar devolver o dízimo, ser fiel, ser pontual, horário, essas coisas. Tudo. Então, eu aprendi muito, só que eu não tive um discipulado. Não tenho um discipulado. E aí, no decorrer de 1 ano, um dos meus irmãos chega em mim e diz assim para mim, ei, vem cá, e eu toda, né, achando que eu estava abafando porque tinha virado mulher. Só que eu tinha virado mulher com porém. As vestes de cima era feminina, mas a íntima ainda usava cueca. Então, era uma coisa ainda que era muito forte em mim. Meu irmão vira e fala assim, por que você não volta a ser... Vem cá, senta aqui,
trocar uma ideia. Você não volta porque era como era antes. Por que, Cido? Você quer que eu faça isso? Falou, por quê? Cara, eu vou falar a verdade, eu tô com vergonha. Antes, todo mundo sabia que eu tinha uma irmã sapatão. Hoje, as pessoas estão tirando sarra em mim porque fala que eu tenho um dos meus irmãos que virou viado. Você tá parecendo bicha, cara. Antes você era mais alegre, mais fazia festa pra gente, trazia um monte de coisas pra gente. Agora você está aí, ó. Só te vejo triste. Falei, Cido, que você tá com vergonha? Tô esquisito. Falou, que, cara, você tá parecendo um monstro. Sai fora. Na hora eu já entrei lá dentro, tinha um outro irmão que também era um usuário, né? Aí eu cheguei lá no quarto dele, eu falei assim, mas nesse um ano eu já estava fazendo trabalho de missão. Eu já pegava os irmãos que passavam na rua e eu dava banho, ia lá, pegava aquela roupa que eu dei pro irmão, trocava ele, dava comida. Aí aconteceu o quê? Eu recaí, tive uma recaída em 2001. Né? 2000, eu fiquei crente, em 2001 eu recaí. Em 2002 eu tive um acidente, eu tenho 38 pontos na cabeça, eu não enxergo de um lado do olho, o nariz e os dentes. Só não saía sangue do meu ouvido. E eu vi Jesus. Porque quando o menino, correndo da polícia, quando o menino que estava pilotando a moto dá um chute e fala assim, vai neguinho zerado, vamos embora, você consegue, levanta. Eu levantei do meu corpo, eu dei três passos, isso em espírito, né? E eu olhei para trás, eu me vi caída, e uma poça de sangue, um monte de capa preta brigando para comer o meu sangue. E nessa hora eu grito, Jesus! Quando eu grito Jesus, eu vejo um cone. Um cone que começa um pequenininho assim, e lá em cima uma luz. Só uma luz, uma veste branca, e não via ele com o pé. E ele dizia assim, você tem a escolha, vida ou morte. Existem duas portas, a porta larga e a estreita. Por qual você decide? Eu digo, eu quero vida. E aí eu morri. Eu fiquei por 18 dias em coma, 42 dias hospitalizada. E aí eu saio, volto novamente toda loucura, porque foi uma coisa muito... Até hoje eu não sei como explicar. Continuo a vida louca. Vou presa novamente, pego 3 quilos de pedra e vou levar para Rio Grande do Sul, da minha cidade, Campo Grande, para Rio Grande do Sul. Lá, Deus permite que uma família de pastores vai preso. E lá nessa prisão, a pastora... deixa eu falar primeiro a história dos pastores. O filho do pastor usava droga. E ele sempre pagava a conta do filho. E o dia que o pastor disse que não ia pagar mais, os traficantes armou para esse pastor. Deixou uma mochila com uma droga dentro da igreja. Quando terminou o culto, os policiais foram direto lá. Levaram toda a família presa. Mas o que devia mesmo, o menino que era viciado, não foi preso. Ela consagrou uma cela e ali ela fazia o culto. E aí um dia, e todo dia era culto. Um dia na igreja não tinha droga para consumo. A gente está ali fumando, tinha 12 cabeças para fumar um baseado. Ela passa para lá, eu escondo a maconha com respeito, porque eu já tinha sido batizada, não tinha tanto entendimento, mas sabia que tinha que ter um respeito. Aí ela vai até no final do corredor convidando as células para vir para o culto. Quando ela volta, que eu vou acender, ela passa de novo, eu escondo. Começa uma discussão entre nós. E ela chega na ponta do corredor e vira para nós e fala, ei, vocês estão brigando por minha culpa? Aí a menina disse, sim, a gente quer fumar nossa maconha, você fica nessa coisa aí de vai e volta. Aí ela falou assim, ei, não briga por causa de mim, não. Eu não conheço a maconha. Eu conheço o cheiro da maconha porque vocês fumam hoje. E aí ela contou a história. E tem mais, e eu quero. Tem mais, eu vou esperar vocês fumar maconha. Eu quero convidar vocês. Se vocês quiserem assistir o culto, eu espero vocês fumar maconha
para depois eu começar o culto. Aí eu me levantei, porque eu estava discutindo com as gurias por respeito a ela. E aí ela dizer que eu poderia fumar uma maconha e ir lá assistir o culto, como assim? Aí eu me levantei e falei, a senhora está doida? A senhora está me tirando? Eu estou aqui discutindo com as meninas por causa do respeito à senhora, a senhora vem falar. Ela disse, ei, filha, calma. Calma, quem sou eu para te condenar, se nem o próprio Deus não te condena? Sabe que e ele fala mais, vem a mim como tu está, que eu te ajudarei. É Deus quem vai te ajudar, não sou eu, não. Então, Deus, eu falei, você está falando que Deus me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu tiver? Ela falou, sim. E eu já tinha novamente retornado à vida do homossexualismo, né? Então, aí eu falei assim, o quê? Então, vamos lá ver o que Deus dessa dona aí que tem para mim. Pega aí a maconha. Joguei a maconha assim, fui e entrei. Como eu tinha aquela lance de não chorar, porque o pai, quando batia, ele fazia a lista assim, botava a gente em cada risco, ia tipo assim, e ele dava umas chineladas, era cinto. Aquele que tirasse o pé ou chorasse, ele batia mais. E quando eu entrava naquela fila que ele ia bater, eu era a única que não chorava. E ele me batia porque eu não chorava. Aí eu, então, não chorava. Eu não tinha isso, negócio de choro. E quando eu entro no culto, eu já entrei assim, ó, vou entrar bem pertinho da porta. Se eu ver que tiver muito essa cascatagem aí, eu vou voltar. Eu abro a porta e saio. E entrei na porta aqui e ali a grade. Só a célula, só a gradezinha lá embaixo. E aí ela começa a cantar um hino assim, pastor. Não se cai uma folha da palmeira se o seu Deus não permitir. O nosso Deus não permitir. A prova que você está passando foi Jesus que quis assim. E ela mandou a gente fechar o olho. E cantando esse hino, eu comecei a chorar. Falei, ué, o que está acontecendo? Não sou de chorar, meu Deus. E aí eu falei, vou abrir meu olho. Que eu abri o olho, que eu olho para cima, lá vejo aquelas bolas, as bolas de fogo caindo do céu. Umas estrelas cadentes. Eu digo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou sair daqui. Que eu levo a mão na porta para sair, eu caio de joelho. Quando eu caio de joelho, eu começo a sentir uma coisa diferente. Começo a tremer o corpo, chorar. E eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero sair daqui. Aí eu abro o olho assim novamente, eu vejo 2 anjos na grade, dizendo, não chora, porque não temas, porque choras? Eu sou contigo. Aí eu fechei o olho e disse, meu Deus, o que está acontecendo? Nem fumei maconha e tô vendo alucinações. Nem fumei, tô doidona. Tô doidona, peraí, o que está acontecendo? E isso, para mim, foi questão assim, de muito pouco tempo, mas nisso bateu o sino do fecha do grade. Quando bateu o fecha da grade, todo mundo tem que estar dentro das suas celas. E eu corri para a cela. E aí eu comecei a bater a grade, querendo saber da pastora o que ela tinha feito na minha cabeça. Só que nessa de eu cair no chão, eu me sinto, eu não sinto eu sinto um coração. Eu sinto o amor de Cristo, eu sinto uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, tomar conta do meu ser. Que eu só via um coração vermelho. E aí, quando bateu o fecha que eu levantei, eu estava trêmula. Fui para a janela, para a boqueta que se fala, né? Da grade, tremendo, as pernas tremendo. E aí eu grito, pastora. Aí ela, o que acontece, minha filha? Eu digo assim, eu quero saber o que a senhora fez comigo. Eu não estou me sentindo minhas pernas, não estou sentindo meus braços, eu estou tremendo. Ela disse, calma, você foi batizada com o Espírito Santo. Amanhã a gente conversa. E naquela noite eu não dormi. 6 horas da manhã, quando abriu, aí eu fui saber que era o Espírito Santo que tinha tomado o meu ser. Então, e eu usava crack todos os dias. Na rua, eu vivia com a pipa, né? A pipa e o isqueiro na mão. Estava conversando aqui com o senhor e... Então, eu não tinha pudor, eu não tinha respeito, podia estar o Papa junto comigo, eu estava fumando. 2 dias, eu comecei a ficar 1 dia sem usar o crack, 2 dias sem usar o crack, olhar para as mulheres e ter nojo daquilo que eu fazia. Eu comecei a ter umas coisas que era tudo novo. E aí eu comecei a conversar com essa pastora e ela começou a trabalhar a minha vida.
E aí eu entrei em 2003, presa lá em Rio Grande do Sul. Em agosto de 2008, eu saio. Dessa vez você ficou 5 anos. 5 anos. Quando eu saio, eu já saio convicta que eu não queria mais aquilo para mim. Aí, como... Lá dentro, você ficou convertida lá dentro por quantos anos? Foi muito pouco tempo. Lá dentro foi pouco tempo. Foi pouco tempo, porque foi um ano. Um ano. Um ano dessa... Mas com o tempo disponível para ler, orar e evangelizar, é uma terra fértil, né? Sim. Dá para fortalecer. Sim, não tem sim. essa distração que tem aqui fora, dentro do presídio não tem. As próprias meninas do convívio, porque aí já via eu já com ascos, né? E já não fumava mais, não procurava mais a dona da boca, porque tudo que chegava para mim era objeto de troca. Sim. Porque eu estava longe de tudo e de todos, não conhecia ninguém naquela... Deus me levou para um lugar onde que eu realmente fiquei no deserto. Eu não tinha ninguém, eu não tinha família, não tinha essa colônia, eu não tinha nada. Então, o que eu tinha era as coisas que eu tinha ido presa e um pouquinho para me manter. Então, quando as meninas começaram a ver a minha mudança, houve bastante mudança também dentro do presídio. Porque aí, na hora dos cultos, a galeria toda descia. Só não descia a cabeça lá, né? Sim. Que era a dona do solar. Ela não descia, mas todo mundo. E ela que fazia. E eu comecei a conversar. Nesse dia que houve essas brigas, que houve o dia que eu entrei na dentro, ela, pela primeira vez, eu já estava quase 2 anos dentro de uma galeria, eu não via quem que era a cabeça dali, que ela estava 10 anos dentro daqui. E naquele dia ela saiu para fumar com a gente. Então, ela me deu liberdade. Então, ela também foi... Uma das conversões que mais me agrada foi dessa que se chama Isaura. A Isaura, ela se converteu através da minha mudança. Deu todos os dias e orar. A gente orar não, porque eu não sabia orar. A gente orava mesmo, era a Bíblia. Sim. Vamos orar a Bíblia, vamos orar a Bíblia. E foram várias que converteu dentro da cadeia por essa conversão. E eu saio... 2008, aí, porque para a família era conveniente o tráfico, né? Porque eu bancava a família. A gasolina, a carne e tudo mais. E na hora do almoço, aí o irmão, já o do colarinho, aquele que não bebe, que não fuma e que é o tal, já entraram brigando com a mãe, porque ele era o único que trabalhava da casa e que ajudava a mãe, e que ele não ia sustentar vagabundo, que não sei o quê, aquelas coisas todas. Então, um certo dia, na hora do almoço, minha mãe me nega um prato de comida. Depois que você saiu da cadeia? Depois que eu saí, já convertida. Já convertida. Porque seria mais fácil, né? Eu sei o que passou na cabeça dela. E aí eu vou para fora, vou fumar uma maconha, volto a fumar uma maconha. Recai de novo. Recaio chorando, começo a fumar maconha chorando, pedindo para Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha estudo, pastor. Eu tinha estudado até 5ª série. Eu não sabia arrumar uma cama, eu não sabia fritar um ovo. Eu sabia era a vida da rua. Conhecia a vida de rua. Aí eu oro para Deus e peço assim para Deus: o Senhor sabe, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que se eu quiser ir ali no mercado e pegar 1 quilo de carne e fazer um churrasco aqui agora, eu faço. Mas eu não quero isso para mim. O que eu vou fazer da minha vida? Me ajuda. Chorando. E eu escuto uma voz nítida no meu ouvido: compra uma enxada. Eu, o quê? Compra uma enxada. Que isso? Meu irmão tá ouvindo? Eu levantei, fui olhei, não vi ninguém. Aí eu tô ali: Deus, me ajuda, me ajuda. Aí ele falou assim: ajuda, olha para frente. Olhei para frente. Então, compra uma enxada. Você não quer dar uma de machinho? Então, compra uma enxada, vai carpir quintal. Eu, vai carpir quintal. Aí, orgulho, porque é traficante de grande porte, dona de várias bocas, né? Aquela coisa toda. A gente, por mais que a gente tá lá no fundo, a gente não quer tirar o orgulho. Aí eu peguei e falei assim: mas como comprar uma enxada?
No segundo dia, terceiro dia, minha mãe de novo. Eu volto lá no mesmo lugar. Aí eu, tipo, já não tava com aquela... Porque eu era compulsiva. Usuária compulsiva mesmo. Aí tô de novo fumando maconha. Compra uma enxada. Você não quer trabalhar? Então vai trabalhar. Vai estudar. Viu, uma avó? Vai estudar. Terminando de fumar aquela maconha, quando eu me vejo, eu tô dentro da escola. Mas me matriculei. Quinta série, novamente. Com 42 anos, fazendo a quinta série. Disputando uma sala uma mesa com um garoto de 18, 19. E na época, 2016, 2015, a gurizada estava aflorada pela maconha. Porque a maconha, tipo, foi liberado, né? Tipo, todo mundo fuma. Hoje, não sei, agora, que depois que eu fiquei em missão, eu não tenho mais. Só vou nos lugares mesmo para evangelizar. E na escola existia muitos os meninos maconheiros, aquela turma toda. E aí eu volto da escola, o Espírito Santo fala para mim agora, cadê a enxada? Aí eu vou lá no vizinho, bato palma. Ô, vizinho, presta uma enxada aí. Ué, vizinho, vai fazer o quê? Vai carpir? Falei, vou carpir. A senhora carpir, porque veio eu chegando de carrão, descendo as coisas para a família. Então não, vou carpir ali. Não, como assim? Não, agora eu não sou mais traficante, agora eu vou trabalhar. Vou começar de baixo, vou trabalhar. Aí ele falou assim, ó, entra ali, tem 2 enxadas. Aí, quando eu me vejo atrás de uma enxada, já com o pensamento de uma escola, eu vejo nova expectativa de transformação, de mudança. Foi aonde tudo começou. Quando eu estou na escola, começo um pequeno grupo, né? Na hora do recreio, começa a evangelização, começo a contar o meu testemunho, como era antes, e o que queria. Porque, assim, minha vida sempre foi um livro aberto, né? Então, a garotada ficava encantado, porque muitos da escola ali tinham seus pais viciados, tinham suas mães dependentes, né? E eles viam em mim um poder de mudança na família. E quando me dei de conta, a escola, a maioria da escola estava comigo dentro da igreja. Hoje eu tenho filhos na fé, para a honra e glória do Senhor Jesus, que são jovens hoje levitas. Tenho líderes de jovem. Eu tenho uma família que são meus filhos na fé, que eu fico muito feliz e vejo a glória de Deus mesmo, sabe? Quando a gente encontra uma transformação, uma mudança, quando realmente a gente quer uma mudança. Então, aí começa o processo de cura, né? Esse processo de cura. Então, só para a gente recapitular aqui. Deixa eu te dar uma palavra. Você tem uma recaída de novo nas drogas. Deixa eu te dar uma palavra para você comprar uma enxada, voltar a estudar, comprar uma enxada. E dentro desse processo, ali você começa a evangelizar. Você te resgata de novo, você começa a evangelizar na escola. E dentro da escola, você consegue já levar uma galera para a igreja, conhecer a Cristo, ter uma experiência com Jesus. Sim. Começa também um projeto. Esse projeto qual me levou até a emissora Record em São Paulo, que foi o projeto com crianças que eu via que dentro da escola eles tinham um problema, porque eram os excluídos, porque era filho de traficante, aquela coisa toda, né? Então, essas crianças tinham um amor por Jesus. Essas crianças, ao ouvir o evangelho, eles acham uma esperança. Eles acham uma esperança, aí haja a transformação. Diante disso, quando eu vou para a escola, eu vou morar no fundo da igreja. No fundo da igreja começou a redenção, né? Onde tudo começou, a virada da minha vida, que realmente onde eu comecei a conhecer o que é missão. Na missão, eu fui tratada pela Andréia Vargas, do Avalanche.
da Avalanche. Fiquei 1 ano com a Andréia. E a Andréia, ali, ela me ensinou o perdão. E me mostrou que o pecado não estava em mim. Né? Não começou em mim, foi no irmão. E eu só precisava liberar perdão. Quando eu libero perdão, eu começo a sentir amor. Aquele amor que eu tinha sentido lá atrás, quando o Espírito Santo me tomou, eu comecei a pôr em prática. Foi aonde eu comecei a fazer o evangelismo. Na Avalanche, eu conheci a base de Jocum. Jocum Frechal 2. Fiquei um mês de férias da base da Avalanche, na base da Jocum. E ali o amor começou a crescer. E aí eu comecei a trabalhar com eles na área do evangelismo na noite, né? Com os viciados, na área da boemia. Volto para Campo Grande. Aí foi onde que eu fui, que eu tive a recaída que eu contei lá atrás. E eu conheci, na época, Jocum estava chegando no Mato Grosso. E aí eu fiz a minha ITED. E me apaixonei. E eu tinha a minha casa. Eu vim de mudança para a base da Jocum. Isso foi muito interessante, porque eu fechei a minha casa e trouxe a mudança. E diante o curso pronto, eu já tinha me formado na ETED. Eu vou para alguns países, né? Que legal. Aí eu vou para o Uruguai, vou para a Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Conta aí pra gente uma experiência de milagres, assim, que você presenciou ali através da sua vida, Deus operando ali no Uruguai, na Argentina, ou em outro país que você teve? No Paraguai. No Paraguai. A gente foi numa aldeia bem distante de tudo. E selva? Na selva. Um pessoal menos evangelizado. Entre Paraguai e Bolívia. E ali na aldeia a gente está conversando, brincando, evangelizando. E eu vejo um casal. E sento conversar com eles. Começo a conversar com eles. E aí eles perguntam como que eu conheci Jesus. E eu comecei a contar o meu testemunho para eles, que eu era, como Deus tinha feito, da onde eu saí, aonde eu estava. E que eu já tinha também a experiência de andar de avião, né? Um morador de rua andando de avião. Isso também foi tremendo. Para mim foi maravilhoso. E aí, esse casal, eles conheciam Jesus, ela tinha mais afinidade com Jesus, mas ele não. E aí, quando eu falei para ele, contei para ele lá atrás, quando eu aceitei Jesus, e que a missionária tinha me dito que eu precisava nascer de novo, ele perguntou, mas como assim? Como se nasce de novo? Se a gente já está crescido, eu já sou até pai, ele disse. Falei, pois é, o nascer de novo é quando a gente vai ao batismo, quando a gente vai à imersão da água, que nossos pecados são lavados e você levanta uma nova criatura. Aí ele virou para mim e disse assim, mas o que é preciso para que eu nasça de novo? Eu disse, só você aceitar Jesus e batizar. Eu quero batizar agora, eu já aceitei Jesus e eu quero batismo. Aí ele falou assim, o que precisa para me batizar? Eu falei, só uma água. Não, tem um rio aqui. Na mesma hora, ele foi para o batismo e depois dele, mais cinco indígenas se batizaram. Glória a Deus. Então, isso para mim assim, foi um marco na minha vida, porque diante da veracidade daquilo que Jesus está fazendo, fez na minha vida, as pessoas têm essa curiosidade de saber, porque quando vê a minha história, as pessoas tendem coitadinha, pena. Não, as pessoas não podem ter pena daquele que nasceu de novo.
as pessoas têm que ter um olhar de capacidade, redenção mesmo, Sim, sabe? sim, sim. Como fala, quando a gente... A superação, cara. Neir, E se espelhar nisso e saber que a gente dá conta. Basta uma decisão, a pessoa muda de glória a vida. Deus, né? E o Espírito Santo, ele nos capacita a tomar essa decisão, né? Porque não Sim. vem da gente. Não. Você falou assim que, né, dessa experiência, você está ali, uma ex-moradora de rua, né? Andando de avião. Me fez lembrar aqui, um rapaz que eu levei ele... Na verdade, eu fui no aeroporto buscar alguém, não me lembro quem, e eu levei ele comigo no aeroporto. Aí, quando nós chegamos no aeroporto internacional aqui de Confins, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e não queria entrar no aeroporto comigo. E ele falou, cara, eles não deixam a gente nem passar aqui perto. E agora, eu não vou nem viajar, mas já tô aqui perto. Aí quando chegou que ele viu os aviões de perto, assim, a lágrima descendo no rosto dele. E aí nós pegamos, não me lembro quem que eu fui buscar nesse dia no aeroporto, mas quando a gente volta, a gente passa no shopping e aí ele quer entrar também no shopping. Eu, não, cara, vamos. Aí ele falou assim, você sabia? Aí nós vamos comer um sorvete, uma casquinha de sorvete, essas comuns mesmo, dessas máquinas, dessas ilhas que ficam no shopping, né? Desses quiosques. E aí ele começou a chorar também. Ele falou assim, cara, eu nunca tomei um sorvete. O Júnior, ele muitos anos na rua, ele falou assim, eu nunca tomei um sorvete. Quando eu comia, era uma casquinha molhada do que sobrou de um sorvete derretido, eu comia no lixo. E eu falei com ele, amigo, este é o lugar que Deus te quer, um lugar não um lugar de humilhação, né? Muitas pessoas confundem. Aqueles humilhados, não, aquele que se humilha será exaltado. Sim. Porque muitas pessoas que estão sendo humilhadas hoje é por causa do orgulho dela. Sim. E não tem nada a ver com se humilhar, né, cara? Com se humilhar, né? Estão sendo humilhados por causa do orgulho, né? E no caso, aquele que se humilha é aquele que abre mão do orgulho, que abre mão da sua voz, que abre mão do seu eu por amor a Cristo. Esse será exaltado. E aí a gente tomando sorvete ali, tudo ele chorava. Ele, cara, quando eu chegava perto de uma vitrine, eles achavam que eu queria roubar. E assim, é interessante porque esse é o poder do evangelho, de transformar a criatura, pegar aquela pessoa que está ali no lixo, invisível, né? Eu chamo dos invisíveis ali, que as pessoas passam por cima, não vê que ele tem uma vida, não vê que ele tem uma alma, não vê que ele tem uma história, que ele tem sonhos, que ele também não tem força para sair daquele lugar. E muito se não houver alguém que vai lá e resgata, porque o que eu sempre falo é que nós somos, né? Nós somos as mãos de Cristo na terra. Sim. Nós somos o pé de Cristo na terra. Sim. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E as pessoas, elas precisam de ver Jesus em nós, para que elas possam crer a partir de nós. Porque o que a gente vê muito hoje também é que tem pessoas que têm um discurso lindo, mas tem uma vida... Fala muito bem daquilo que não vive, não é verdade? Mas tem uma vida triste, né? Sim. Você me trazendo isso me traz a lembrança quando eu vou pela primeira vez a um cinema. E para mim, com 46 anos, levando o projeto para assistir um cinema, mas, na verdade, eu estava sendo mais criança do que as crianças que estavam comigo, com a experiência de ir para um cinema, aos 46 anos. Primeira vez que você entrou no cinema? Assim, outra coisa também que ficou muito marcado na minha vida é entrar no aeroporto e ver minha mãe ali toda sorridente, vendo a minha transformação, aonde que ela foi a minha maior mantenedora naquela época. A quem menos acreditou, a que menos via possibilidade de uma transformação, porque ela, melhor do que muito, vendo eu embarcar num avião. Uma experiência também para mim, diante disso tudo, também ver o poder de Deus, é que minha mãe,
Ela foi a primeira pessoa que eu alcancei através do Evangelho. Por quê? A transformação, a mudança. Porque quando eu cheguei molhada em casa, que ela disse, eu falei assim, agora eu não namoro mais com mulher, não fumo mais maconha, não roubo mais, agora eu sou crente. Ah, você está brincando com uma coisa séria. Isso não se faz. Eu quero ver. Aí eu falei assim, não, mãe, agora eu sou crente. Ela falou, vamos ver até onde que dá, que você vai com isso, com essa brincadeira. E quando ela viu eu sendo transformada dia a dia, as pessoas chegando, batendo palma para pegar ou pedir para eu levar uma droga, e eu dizer, não existe mais aqui a Morena, aqui tem agora a Eneir, eu mudei de vida. Então. Quando pessoas batiam palma para cobrar ela, porque ela era uma compradora compulsível. Ela comprava e não, costumava não pagar, né? Sim. E fala que eu não tô, fala que eu não tô. E eu ia lá e dizia, minha mãe está, mas ela não tem o dinheiro agora, mas dia tal ela recebe, você vem aí que ela vai te pagar. Então, minha mãe viu a minha transformação. Ela chegou, ela me viu vestida de beca. 3 anos após a minha conversão, 5 anos após a minha conversão, eu vesti uma beca. Para ela, foi esse o marco. Você formou, hein? E comecei a fazer o 3º ano. Ah, sim. E comecei 2 faculdades, Deus não me permitiu. Porque a faculdade que eu tenho são para poucos, né? Que é a faculdade de rua, cadeia. Isso eu acho que não precisa, acho que é a pior faculdade que a gente tem e a melhor, porque você adquire não só conhecimento, mas é a faculdade do presídio, né? Sim. Então eu veio e Deus mesmo trouxe trouxe paz no meu coração. Aí eu formei capelania, né? Fiz e estou fazendo, cada vez mais me aperfeiçoando nos cursos que eu preciso alcançar pessoas. Porque eu não quero ter uma formação secular onde que vou querer ganhar dinheiro para o meu sustento. Meu sustento é Deus. A minha prosperidade é estar limpa só por hoje. A minha prosperidade é levar o evangelho àqueles que estão caídos e entender que Deus tem o poder de transformar. Então, isso é cura. Verdade. Isso é libertador. Isso é paz. Paz. Realização. Eu sou realizada em tudo que eu faço. Porque você tem participado um pouco comigo das minhas lutas, aflições, e as próprias pessoas que estão à minha volta não entendem, porque na segunda-feira eu fui roubada de manhã, quando é à noite bate no meu quarto, e aí, como que você está? Eu saio com o ukulele, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, a outra diz, cara, é sobre isso. Estou passando pela prova, mas eu sei que lá na frente Deus vai me levantar. Voltando para minha mãe quando ela me viu na beca, ela se converteu. Ela, não, vem cá que eu quero conhecer esse cara que te mudou. Eu quero saber quem que é ele que te mudou. Eu falei, tá na Bíblia, mãe. Mas eu não sei ler a Bíblia, eu não venho me ensinar a ler a Bíblia. Então, como eu morava na igreja, eu vinha todo dia de manhã fazer o cafezinho dela e ensinar ela a orar. E pós a minha mãe falecer, eu vejo as confissões delas escritas. Letrinha bem feinha, mas ela dizendo, orando para Deus, confessando para Deus, sabe? Isso para mim foi a minha maior realização da minha vida. E saber que a minha família é ainda, né, uma pessoa muito atacada pelas maldições hereditárias, né? Tem vício, tem problema de pornografia, problema de tudo. Mas eu acredito que eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém. Enquanto eu vou para a rua buscar aqueles que estão lá caídos, porque o meu ministério começa na minha família. Sim. Mas eu acredito que Deus está fazendo lá. Sim. Eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor Amém. Jesus. Essa é a minha convicção. Através da redenção de Deus, que começou lá em Jesus Cristo,
Ele me alcançou, ele me chamou, me escolheu e me trouxe para que eu vou e pregar as boas novas. Porque quando as pessoas olham para mim, elas não me veem diante do meu passado, elas veem a glória do Senhor Jesus. Amém. Porque é sobre Ele, é tudo Isso sobre mesmo. Ele, não é sobre mim, sabe? Eu sou o mínimo, eu sou a das piores pecadoras. Mas eu tenho a cada dia tentado mudar o meu caráter no caráter dele, para que se cumpra a palavra. Qual é a palavra que eu mais almejo na minha vida hoje? Porque aqui você seja a imagem e semelhança de Cristo. Não essa imagem exterior, Sim. mas a interior. Quando fala lá na Bíblia, e eu fiz você imagem e semelhança minha, é o caráter de Deus, é o comportamento de Deus. Eu sei que estou muito longe ainda para chegar nisso. Mas está no processo, né? Sim, estou buscando. Eu acho que é importante, né? A gente não perder essa esperança dessa transformação e essa busca. Porque uma das coisas assim que Deus não quer da gente, Deus não quer a nossa espiritualidade. Ele já é espírito. O que Deus quer é a nossa humanidade nele. Sim. Que possamos ser humano. E o que é ser humano? É ser santo em Cristo e humano com o próximo. Sentir a dor do outro, olhar para o outro com compaixão, né? Acreditar que a mesma graça que nos alcançou alcance os outros, né? E agora, você está trabalhando, você está na Jocum, em Belo Horizonte, e quais são os seus planos futuros? Nosso horário já está encerrando. Tá. Hoje eu estou na base de Jocum, Belo Horizonte, embaixo da liderança da Wanda e do Erlon. Estamos ali no bairro Floresta, né? E nós trabalhamos ali com alguns ministérios, que é o Resgate na Rua, né? Também temos o Metanoia, que eu também faço parte. Tem um grupo de artesanato com as senhoras na Casa Luzeiro. E minha esperança, meus planos, ainda aos 60 anos, meu sonho, minha esperança, que está viva aqui dentro, é ainda ter uma casa onde eu posso recolher pessoas que não têm aonde buscar um apoio. Porque o mais difícil, você sabe o que é, Jackson? É que quando a gente sai de um programa clínico, a gente sai de uma prisão, quando a gente encontra Jesus e voltar para o mesmo local aonde era o seu local de ativa, aonde você consumia, onde você vivia a mentira. Então, meu sonho hoje, e eu creio no nome do Senhor Jesus, é ter uma casa onde eu posso... Uma casa de apoio. Uma casa de apoio, onde eu posso trazer essas pessoas. Por exemplo, a gente faz capelania prisional. A gente vai lá, a gente encontra pessoas que aceitaram Jesus, Sim. como eu, estão buscando, estão conhecendo Jesus lá Eu tenho dentro. um amigo que tem uma casa dessa, chama Casa de Missão Redenção, Casa de Paternidade. Vou te apresentar ele. Oh, glória! Já tem algumas pessoas que já passaram por lá, que saiu do sistema prisional, passou por um tempo lá. Alguns já estão inseridos em suas famílias, outros já estão inseridos no mercado de trabalho, outros já estão andando com as suas próprias pernas. Dá um norte. Exatamente. É sobre isso. Vou te apresentar ele. É sobre isso. Essa é a minha esperança, sabe? E não só para... Ontem eu estava no evangelismo e eu vi um senhorzinho. Que ele me cortou meu coração. Tipo, você vai falar do amor para um senhor de quase 70 anos, as clínicas não aceitam, para onde vai? Casa de recuperação só até 60 anos. 60 anos. Passou de 60 é asilo. Aí o asilo não cuida da dependência química. O asilo é só uma casa de repouso. E aí a gente fica realmente com as mãos atadas. É igual em Minas Gerais, não pode ter casa de recuperação para menor de idade. É só acima de 18 anos.
E aí, para onde vai levar esses menores? Né? O asilo também, o custo é bem mais caro do que uma casa de recuperação. Sim. Eu tenho esse problema lá também. Eu estou com os senhores e também precisando de socorro e a gente não sabe como fazer. Mas essa é a minha esperança, de Deus nos... Porque eu creio que Deus Me também... fala um pouco desse projeto para a gente encerrar e vamos começar esse projeto junto? Amém, glória Vamos a alugar Deus. essa casa, você mora lá, toma conta deles, Amém. porque não é um asilo, é uma moradia, Sim, aonde... que eu penso? dá destino para eles acima dos 70. Dos 70, porque, ó, você tem projetos que cuidam do dependente química, do homossexual, do morador de rua. Mas e os idosos? É que nem você também trouxe aí também. E o menor infrator? Por que aquele menor infrator começou ali? Se ele não tiver uma casa onde ele possa, porque não pode. Não pode. Você não pode bater no menor, mas você também não pode recolher um menor. Mas se você pega um adolescente que fez uma primeira infração e você dá um norte para aquela criança, ele vai. Tem esperança. Ele tem esperança. O que ele precisa é, de repente, aquilo que ele não teve dentro de casa. Então, essa minha casa seria o quê? Apoiar essas pessoas. O idoso... Você vai precisar de umas 3 casas. Para o adolescente, para o ex-presidiário, para o ex-recluso e para o idoso. Porque você não pode misturar os 3 perfis também. Não sei, mas Deus tem falado para mim, o menor, o adolescente, ele precisa ter uma responsabilidade, certo? Sim. Ele precisa ter amor. Quer mais amor do que ele cuidar de um idoso? Eu não sei como que é isso. E isso ainda não, Deus não me trouxe. Eu só tenho o desejo de ter essa casa. Não está muito claro. Mas, Bora pôr no papel, pôr o joelho no chão sim, e abrir a casa. Estou sim, contigo. porque se eu tenho essa casa e eu recolho um idoso e eu tenho dois jovens infrator, ele vai aprender a amar com esse senhor e esse senhor vai ter amor para dar para esse jovem. São 2 histórias ao extremos, mas que têm uma ligação que pode dar tanta esperança. E vai dar esperança para o menor e força para o idoso continuar a vida. Tipo, eu ainda tenho algo a oferecer. É dar esperança para esse jovem. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Vamos sonhar junto nisso, vamos morar junto nisso aí. Amém. Eu estou contigo. Amém. Então, esse é um dos projetos, esse é um sonho. E agora eu queria pedir você que deixasse aí uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, para pessoas que querem ser missionário e tá com medo, para pessoa que não sabe por onde começar, e a gente encerra aí com a sua fala. Deixa Aqui, a minha mensagem é para você que tem um chamado, para você que é um escolhido, mas que você ainda tem medo, porque você muitas vezes você pensa, eu não sei como vou me sustentar, ou como vai ser. Eu vou falar para você, aquele que te chamou, ele vai te capacitar e ele vai ser o seu sustento. Vem da onde você menos espera. Eu costumo dizer assim, que eu estou andando e de repente há um abismo, mas eu tenho que ter fé de que eu vou caminhar e que ele vai pôr a mão para me sustentar. Então, não procrastine. Jesus tem pressa. Tem pessoas que precisam da sua fala. Tem pessoas que precisam de você. Tem lugares que só você pode ir para levar as boas novas. Então, eu te encorajo dizendo, Jesus é o que te sustenta, é Ele que te chama, é Ele quem te traz, é Ele quem vai caminhar contigo. Eu tenho vários amigos que me apoiam, mas o meu apoio maior é Jesus Cristo, assim também na tua vida. Só vem, se joga, se lança, porque Ele vai fazer muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Jesus Cristo. Essa é a minha Muito mensagem. bom. Glória a Deus. Eneir, obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui no Amicast. Obrigado por impartir o teu coração e compartilhar conosco aqui essa história de superação de vida. E que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. E conte com a gente. Estou sonhando contigo. Amém. Eu sou um sonhador, sabe? A diferença do sonhador e do planejador é que quem sonha chega primeiro.
Sim. Então, assim, não é errado planejar, mas também não dá para ficar só nos planos. É preciso sonhar, é preciso crer. Continue crendo, que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado. E nós vamos deixar no vídeo o seu contato, o seu link das suas redes sociais. Quem quiser participar, né, da sua missão, te abençoando, ofertando, eles vão ter acesso aí, tá bom? Só uma fala a mais eu quero deixar aqui. Muitas vezes aquele que também que trabalha, tem seu trabalho circular, porque a missão não é só feita por aqueles que vão, né? Aqueles que têm seu trabalho, que têm o seu dia a dia normal, mas que tem o coração missionário. Eu quero dizer para você que tem o chamado missionário e que você não pode estar em missão. A missão é feita de três formas. Aqueles que joelham e oram, aqueles que vão e aqueles que ofertam. Eu digo para os meus mantenedores que a missão, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu posso, já tiro uma foto, você faz parte disso. Então, você também pode fazer parte da missão ofertando na vida do irmão. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Eu creio assim que esse podcast vai chegar a aqueles que não acreditam que podem mudar, mas é uma escolha. Eu escolho todo dia ser melhor do que ontem. Então você também pode ser o melhor do que ontem. E aqueles que são meus filhos na fé, um beijo no coração, continua firme, porque a mãezona está aqui, ó, firme e forte. Amém, amém, amém. Obrigado mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Nós encerramos aqui mais um Amicast. E quero te pedir você que assistiu até aqui, compartilhe esse vídeo, marca um amigo, uma amiga que precisa dessa mensagem. E você, pai e mãe, que tem um filho, né, ou uma filha nas drogas, acredite, tem jeito sim. O único caminho que é sem volta é Jesus. E todos os caminhos têm volta e todos os caminhos podem te levar a Jesus, porque Jesus é a porta para todos os... Jesus é a única porta de todos os caminhos. Chegou na porta que é Jesus, a vida muda, a vida transforma e o destino também é mudado. Então, você que chegou até aqui, deixa um like aí, compartilha esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem no Amicast.